Bom, pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso Direito Tributário 2 e hoje chegamos à nossa penúltima aula. A nossa penúltima aula que vem trazer aí todo esse contorno e uma varredura do Código Tributário Nacional. Então, nós iniciamos lá no início com a obrigação tributária, o nascimento, fato gerador, então, desde o artigo 114 a gente evoluiu e agora a gente está no finalzinho do CTN, onde a gente encerra aí essa verificação do Código Tributário Nacional, que é a base, é a estrutura para a gente poder fazer aí a emenda do Direito Tributário 2. O que falta falar ainda do CTN? A gente precisa falar ainda aqui rapidamente sobre a questão dos poderes, sobre a questão de como a autoridade fiscal ela vai cobrar efetivamente aquele crédito tributário que não foi pago. Então a gente já viu na aula passada, na aula 8, que o crédito tributário ele tem algumas preferências, tem algumas garantias, tem alguns privilégios, né? E hoje a gente vai ver aí como que funciona a questão da cobrança, a cobrança aqui ou os trâmites administrativos antes da execução fiscal. E aí, na próxima aula, a última aula desse nosso curso, lembrem que a gente dividiu em 10 aulas, a gente vai falar sobre a execução fiscal em si. Então, a gente vai ter a lei de execução fiscal, a lei 6830, vai ser o último tópico aí que a gente vai falar. Essa sim, uma lei específica, uma lei que não está, obviamente, no CTN. Então, a Lei 6830 é objeto da próxima aula. Mas antes de chegar na próxima aula, a gente vai terminar o CTN. E aí, o que falta falar do CTN? Bom, primeiro a questão dos poderes das autoridades fiscais. Então, vejo, a gente já viu e ressaltou, principalmente na última aula, a importância do tributo, o quanto ele é importante para sustentar o Estado e tudo mais. Bom, existe um corpo de pessoas, um corpo de funcionários públicos, um corpo de fiscais, auditores, inspetores, delegados, enfim, um grande contingente de pessoas fiscalizando, fiscalizando os cidadãos, aí, os contribuintes em geral, para ver se eles estão realizando esse pagamento em dia. Óbvio que o grande volume, o maior volume, ou de uma forma aí bastante evidente, quase que a integralidade daquilo que se apura é feito via cruzamento de dados em sistemas eletrônicos, computadores que fazem essa verificação. O Brasil tem aí talvez uma das melhores estruturas de TI do mundo para fazer esse cruzamento de dados, essa fiscalização. Mas, além disso, continuam existindo auditores fiscais e tudo mais que irão fazer essas apurações. Nós temos aí que essa autoridade fiscal ela pode requisitar, ela tem autorização para exigir documentos, para ela verificar se os livros contábeis, se as obrigações acessórias estão aí sendo realizadas. Então, o que acontece com esse auditor fiscal, com esse fiscal tributário? Ele tem uma autorização lá no CTN de como de proceder aí com essas intimações, de fazer essas averiguações. É óbvio que já existem resoluções, regimentos, normativas internas da Receita Estadual, Federal e Municipal, indicando exatamente como é o termo, quais são os elementos, o que deve conter no auto de infração, tudo isso. Mas a base legal vem aqui do CTN, nós temos no artigo 197 essa disposição, falando o seguinte: mediante intimação escrita, vejam que os contribuintes eles são obrigados aí a prestar informações sobre as atuações, os elementos que são realizados. Então vejam, tabeliães, bancos, instituições financeiras, corretores, inventariantes, síndico e qualquer outro que a lei designe, ou seja, um rol exemplificativo, e na prática é todo mundo,
né, todo mundo é passível aí de receber uma intimação e você é obrigado a fornecer essa informação para a pessoa, para o fiscal que a requisitou. Se não fizer, o que acontece? Multa. Né? Nós temos a multa aí em razão da não obediência a essas disposições do CTN. Né? Então, temos essa disposição, esse problema, né, de colaborar com o fiscal. Além disso, né, nós temos no próprio artigo 199 a colaboração mútua entre os entes federados. Né? Obviamente, o Estado ele é um só, apenas repartido em entes federados. Existe aí um dever de mútua assistência, então eles podem trocar informações, né? Além de, entre eles, os tributos deles, né, do Estado, do município, perante a União, a troca de informações para fazer esse cruzamento de dados também é possível. A previsão está no artigo 199 do CTN. Avançamos então aqui no nosso esqueminha, né? Vamos descer aqui um pouquinho, trazendo um assunto bastante interessante e bastante atual, inclusive, foi julgado aí ano passado sobre os termos da Lei Complementar 105 de 2001. Vejam só, a Lei Complementar 105 de 2001 autoriza que as autoridades fiscais tributárias tenham acesso aos livros, registros das instituições financeiras aí sobre os contribuintes. Né? Então vejam só, nós temos uma lei complementar lá de 2001, que foi objeto de questionamento e o STF julgou em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, a constitucionalidade ou não de um processo administrativo ter acesso à movimentação bancária do contribuinte. O que é isso? Né? Nós temos aí com uma regra, um princípio bastante importante dentro do nosso direito, princípio até uma proteção constitucional, que é a questão da intimidade, privacidade. Dentro da privacidade, nós temos a ideia, né, o sigilo bancário, né, a proteção ao sigilo bancário. Então, permitir que uma autoridade fiscal tenha acesso à movimentação bancária de alguém é uma forma de quebra aí do sigilo bancário, né, sem uma autorização judicial. É isso que a Lei Complementar 105 trouxe e o STF diz que sim, que é possível, né, ter essa quebra, ter essa verificação da movimentação bancária. É óbvio que a própria lei traz aí os rigores, ela fala que somente num processo devidamente fundamentado, devidamente aí justificado, formalizado, então não é um acesso simples de consulta para ver o que tem lá dentro, não, tem que ser justificado, formalizado, né, e tem aí, né, um indício de infração, um procedimento de acordo com a lei, mas, né, desde aí 2001 e agora validado pelo STF, nós temos essa possibilidade de um representante, de um fiscal da Receita, ver a movimentação bancária. Né? A gente sabe que hoje todo patrimônio, toda a renda e toda a movimentação financeira da pessoa passa por uma instituição financeira, por um banco, né, ou uma corretora, ou qualquer coisa do gênero, de modo que essas movimentações elas devem ser declaradas, seja imposto de renda, seja PIS, seja COFINS, enfim, toda essa movimentação, essa evolução patrimonial é fato gerador de tributos. Então, ao verificar a instituição financeira, o fisco ganha uma força muito grande aí para desvendar não só sonegações fiscais, mas também próprios crimes tributários, lavagem de dinheiro e tudo mais. Né? Então ganha força o fisco aí no combate, com grande destaque à corrupção. Né? Isso aqui é um importante instrumento aí de apuração de situações de corrupção. Então é possível, o STF disse que é sim constitucional, isso não está violando o princípio aí da privacidade, da intimidade das pessoas, é uma lei constitucional. Né? Então vejam, óbvio que aí a lei, o decreto vai trazer os
os detalhamentos mínimos, né? Mas, de qualquer maneira, é a abertura de um processo. Veja que vai precisar aí o nome, o número de identificações, as informações, a matrícula, quem expediu, quem, por que pediu, a forma de apresentação, o prazo e tudo mais, né? Então, existe um pouco de rigor, mas de qualquer maneira é preciso atenção aí, né, para aqueles que são devedores contumazes, que a coisa está se fechando, o cerco está se fechando, né, seja aí na questão de informatização do sistema, seja no cruzamento de dados e agora até na questão dos bancos, movimentação bancária. Bom, uma vez não pago o crédito tributário, uma vez não extinto ou excluído o crédito tributário, surge, né, um outro ponto de atenção, né, ou a evolução desse crédito tributário é a inscrição em dívida ativa. Né? Então vejam que esse crédito tributário já foi lançado, já foi constituído, já está indicado exatamente aí o valor, o prazo de pagamento, a natureza jurídica, tudo mais. Porém, né, antes da execução fiscal, existe um outro ato, um ato realizado aí pela Procuradoria. A Procuradoria ela vem trazer aí a inscrição em dívida ativa. Ela vai conferir, né, liquidez e certeza àquele lançamento, àquele crédito tributário. Né? Então vejam que nós temos, né, uma providência meramente administrativa. Isso daqui não tem o condão de suspender, né, o prazo prescricional, nem interromper, nem nada disso. É simplesmente uma providência administrativa que está prevista lá no artigo 204 do CTN, que vem trazer aí que essa dívida ativa vai gozar de presunção de certeza e liquidez. Né? Então, esse título vai ganhar uma força aí, vai tornar-se idôneo para a cobrança judicial. Toda dívida ela é inscrita em dívida ativa, e aí, né, nas execuções fiscais, o que, que vai precisar anexar para provar que aquele débito existe quando o Estado vai executar? Ele simplesmente tira uma certidão da existência daquela dívida ativa. Então a gente fala, né, no dia a dia, a CDA. Então, simplesmente anexa-se aquela certidão, que é um consolidado do que está sendo cobrado. Então, vejam que a prova dentro da petição inicial lá da execução fiscal é simplesmente uma CDA. Essa CDA, essa dívida ativa, ela vai ter essa presunção de liquidez e certeza. É ônus do contribuinte ir lá e desconstituir aquela dívida ativa. Né? Então a questão é muito mais procedimental aí, essa inscrição em dívida ativa. Bom, o que realmente é importante aqui nessa disposição de hoje, dessa aula, essa nossa penúltima aula, é a questão da certidão negativa. Né? Vejam que nós temos diversos momentos, e até a gente falou, né, na aula passada sobre os privilégios lá do crédito tributário, que em algumas situações você somente consegue resolver um processo se você tiver uma certidão negativa, se você tiver aí a prova de quitação desse débito. Essa prova de quitação do débito é a certidão negativa. Né? Então, a certidão negativa é um documento que você tira hoje quase que em todo lugar pela internet, né? No âmbito federal é pela internet, no âmbito estadual também. Municipal, que ainda existe um certo problema, você tem que pedir pessoalmente, mas a tendência é que logo, logo, né, no Brasil, aí a coisa vá se informatizando e todo mundo consiga isso eletronicamente. Bom, essa certidão negativa faz prova de quitação do débito. Né? Então, essa prova de quitação do débito é regulada aí no artigo 205 do CTN. Né? Então, a lei poderá exigir a prova de quitação de determinado tributo. Né? Onde que a gente vê essa prova de quitação? Nas licitações, você só consegue se habilitar num certame com essa prova. Pagamentos oriundos do poder público, vai exigir essa certidão negativa. Expedição de formal de partilha, expedição aí de alguns atos, né, a finalização de alguns processos judiciais, vai exigir isso daí.
compra e venda de imóveis, também o cartório vai pedir aí para registrar e indicar na escritura quitação de determinado tributo. E também, né, no dia a dia, aí, as relações empresariais, é muito comum você pedir prova de quitação, por exemplo, para um banco, pode te pedir essa quitação para fins de fornecer um empréstimo, um financiamento, ou mesmo se você está negociando a compra de uma empresa, uma incorporação, uma fusão, qualquer coisa do gênero, é muito comum que se faça uma auditoria da parte fiscal, e uma das formas de você demonstrar que você está com tudo em dia é a certidão negativa. A certidão negativa tem uma infinidade aí de objetos, de objetivos, né? Mas sempre nesse sentido. O que acontece com a certidão negativa? A certidão negativa, como o próprio nome diz, é quando não tem débitos, né? Então ela sempre vai ser fornecida aí no prazo de até 10 dias. Só que qual que é o problema? E se você tiver débitos com a Receita, enfim, com o órgão que você está pleiteando a certidão? Aí tua certidão não é negativa. Ela não vai sair negativa. Na verdade, ela vai sair uma relação do que você está devendo. Essa relação do que você está devendo, a gente dá o nome de certidão positiva, né? Então, a certidão positiva que vai trazer isso daí, ou seja, é a relação dos débitos que você tem. Porém, existe um meio termo, né, entre a certidão negativa e a positiva. Existe a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Ou seja, aqueles débitos tributários que tem registro lá na Receita, mas esses débitos tributários, eles estão com a exigibilidade suspensa, né? Então, quando o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa, a certidão continua sendo positiva. Existem os débitos lá, mas os efeitos dela são de negativo, ou seja, ela vale também como prova aí para participar de licitação, para receber do poder público, para, enfim, para qualquer situação, né? Então, o efeito é o mesmo que a negativa, mas existe o débito. E aí a gente vai ter que lembrar daquelas hipóteses do artigo 151 do CTN, quando que se suspende a exigibilidade. Então, nós temos lá várias situações. Por exemplo, depósito integral, né, depósito integral do débito, nós temos lá a questão da concessão de uma decisão, uma liminar, seja no mandado de segurança, seja uma tutela antecipada em ação ordinária, né. Nós temos aí também, lá dentro do artigo 151, a possibilidade de consignação em pagamento. Você traz também, né, o depósito integral. Então vejam que todas aquelas hipóteses vêm trazer aí a suspensão da exigibilidade. Uma vez suspensa a exigibilidade, sai a certidão negativa, né? Só que não é mais certidão negativa, é a certidão positiva de débitos com efeitos de negativo. Muitos advogados, em muitas situações, a gente consegue, a gente, né, pleiteia e a gente advoga para conseguir o efeito suspensivo, para conseguir essa certidão negativa. Então, quem mexe com licitação está envolvido com isso diariamente. O parcelamento, né, é um dos exemplos lá do artigo 151, talvez mais emblemáticos. Então, muitas empresas acabam ingressando em parcelamento, mesmo que o parcelamento não seja bom, não vai ser cumprido, não vai ser aí sequenciado, mas somente para ele conseguir, né, para essa empresa, para esse fundo de comércio conseguir aí uma certidão, e essa certidão vai talvez liberar um valor, vai viabilizar aí uma contratação com o poder público, né? Então a certidão negativa movimenta e a busca dos efeitos suspensivos, né, ou seja, suspensão da exigibilidade com fundamento em uma das hipóteses lá do artigo 151 do TTN, é algo que é bastante comum para o advogado que trabalha nessa área, a busca, né, desse documento fiscal, dessa prova de quitação, para poder, né, atuar aí normalmente.